Atos 7:2. Diz a Escritura: irmão de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, cujo Deus falou a Abraão e abençoou-o, dizendo: nele será a sua semente numerosa. Nações serão benditas nele. 3. Em seguida, chamou-o também a ser Isaque. Em Gênesis, capítulo 21, 1-7, lemos a história do nascimento de Isaque. E versículo 1 diz: tendo veco Abraão, a seu filho Isaque, a quem a promessa havia sido feita, e Sara, sua mulher, viúva, de idade avançada, pois 90 anos de idade tinha, concebeu e deu à luz a Isaque. Então Isaque foi um homem de Deus, um homem de fé, filho de Abraão e Sara, que nasceu por milagre. Na verdade, Deus fez um milagre na vida de Abraão e Sara, porque os dois, Abraão e Sara, já não podiam ter filhos, eram de idade avançada. Abraão 100 anos, Sara 90 anos. Mas Deus, que tudo pode, fez um milagre e concebeu Sara grávida. E ela, aos 90 anos, deu à luz Isaque, o filho que Deus havia prometido a Abraão. Isaque foi, portanto, o filho da promessa. Deus havia dito a Abraão que o tornaria numa nação, grande nação, numerosas as suas descendentes. E Isaque foi o início daquilo que Deus havia falado a Abraão. Isaque, portanto, o filho da promessa, o primeiro filho de Abraão, que veio para cumprir a promessa. Depois que Deus prometeu a Abraão que lhe daria um filho e que daria origem a uma nação, Isaque nasceu, mas não foi fácil. Houve um sacrifício, no qual Deus testou a fé de Abraão para ver se a fé dele era verdadeira. E Abraão demonstrou que sim, que sua fé era verdadeira. Mesmo que fosse preciso sacrificar seu filho Isaque, o filho da promessa, o primeiro filho que Deus lhe dera, Abraão estava pronto para sacrificá-lo. Foi uma prova da fé. Deus testou a fé de Abraão, mas no último segundo, Deus impediu o sacrifício de Abraão. Um anjo de Deus o impediu. E Deus mandou um carneiro, mandou um macho cabrito em lugar de Isaque, e Abraão ofereceu o cabrito em lugar de seu filho. Após a tentativa do sacrifício de Isaque, Abraão teve que lidar com a angústia de querer sacrificar seu filho e não ter coragem para fazê-lo. Abraão, no entanto, superou a situação e prosseguiu em sua caminhada com Deus. E Deus recompensou a fé de Abraão, concedendo a ele um grande reinado. Abraão reinou em seu tempo. Foi um rei de grande renome, de grande destaque, não somente na fé, mas também na política do seu tempo. Abraão, após este episódio, continuou em boa relação com Deus, e Deus continuou a abençoá-lo, abençoando Isaque, que foi o herdeiro da fé de Abraão, pois Isaque continuou Abraão na fé, continuou o legado de Abraão. Enquanto Abraão adorava a Deus, Isaque também adorou a Deus, pois Abraão ensinou a fé a Isaque, assim como Deus ensinou a fé a Abraão. Isaque, então, teve um encontro com Deus no campo da Dorã, onde Deus falou com Isaque e disse: não mates, pois, nem toqueis em meu altar. Isaque obedeceu à palavra de Deus. Ele se submeteu à palavra de Deus e continuou na fé de Abraão, amando a Deus, servindo a Deus, obedecendo a Deus. Isaque se casou com Rebeca. E a escolha de Rebeca, ou seja, quem Isaque se casaria, foi por Deus. O servo de Abraão foi até Harã buscar esposa para Isaque. E o servo de Abraão encontrou Rebeca, que aceitou casar com Isaque. E, portanto, o servo de Abraão a levou, a Rebeca, e entregou-a a Isaque. E eles se casaram e viveram em paz. Isaque e Rebeca tiveram 2 filhos. O nome dos filhos de Isaque são Jacó e Esaú. Rebeca era estéril, mas depois de por 20 anos, ela e Isaque oraram a Deus, pedindo a Deus para que Deus concebesse a Rebeca, para que Deus desse a eles filhos. E Deus concebeu Rebeca. A Rebeca, após orar, Deus concebeu a Rebeca, e ela engravidou, e teve gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú, o primogênito, nasceu com o cabelo todo vermelho, rochoso, e Jacó, o caçula, agarrou a cal importância de primogênito. E portanto Isaque, Rebeca, Esaú e Jacó
viveram em paz. Isaque e Rebeca viviam em paz. Mas não podemos dizer o mesmo do relacionamento entre Isaque e Esaú, Isaque e Jacó, entre os filhos de Isaque e Rebeca. Isaque tinha preferência por Esaú, mas Rebeca tinha preferência por Jacó, o caçula, o mais novo. Rebeca tinha favoritismo pelo caçula e isso causava discórdia na família de Isaque e Rebeca, gerando confusões, brigas, discussões entre os irmãos, entre os pais. Isaque e Rebeca não conseguiram educar seus filhos, Esaú e Jacó, para que os filhos vivessem em paz, para que os filhos se amassem, para que os filhos não brigassem. E um dia, Isaque já idoso, já na velhice, quase cego, Isaque já cego, Isaque chamou os seus filhos, Esaú e Jacó, para dar a bênção do patriarca, a bênção do pai, a bênção que Isaque, como pai, dava a seus filhos. E Isaque pediu para que Esaú viesse, para que Esaú, o primogênito, viesse para que Isaque o abençoasse. Mas Jacó então, enganou o seu pai, Isaque, e roubou a bênção que pertencia a Esaú. E Jacó recebeu a bênção de Isaque, a bênção do pai. Isaque ficou sabendo do ocorrido. E Isaque se lamentou, se entristeceu. Pois Isaque sabia que Jacó havia enganado a ele, Isaque, e tirara a bênção de Esaú, e Isaque se entristeceu com Jacó, com a atitude de Jacó. No entanto, Isaque não desfez a bênção que havia dado a Jacó. Isaque não rasgou a bênção, não desfez a bênção que havia dado a Jacó. E, portanto, a bênção permaneceu em Jacó. Isaque continuou a viver, continuou a servir a Deus, continuou em sua fé, e continuou, apesar da tristeza, a abençoar e instruir Jacó, o filho que havia recebido a bênção, e instruiu Jacó para que Jacó, por sua vez, instruísse seus filhos, para que a fé, para que a adoração a Deus, para que o conhecimento de Deus, a fé em Deus, a esperança em Deus, o amor a Deus, a perseverança em Deus, a bondade, a justiça, a paciência, a misericórdia cordil, a gentileza, a humildade, a fidelidade, a lealdade, a fraternidade, o respeito, a obediência, a reverência, a sabedoria, o temor de Deus, fossem transmitidos de geração em geração. Jacó e Esaú, os filhos de Isaque e Rebeca, apesar das brigas, brigaram durante a vida. Mas no final da vida de Isaque, os dois se reconciliaram. Isaque morreu em sua terra, na sua terra, aos 180 anos de idade. Esaú, o filho mais velho, e Jacó, o filho caçula, sepultaram Isaque, sepultaram o corpo de Isaque. Isaque morreu, deixou um legado. Isaque, o filho de Abraão e Sara, foi um varão de Deus, um homem de fé, um homem de paz, um homem de sabedoria, um homem de bondade, um homem de justiça, um homem de misericórdia, um homem de humildade, um homem de fidelidade, um homem de fraternidade, um homem de reverência, um homem de temor a Deus, um homem de sabedoria. E Isaque, apesar de alguns erros, alguns enganos, algumas tristezas, Isaque foi um homem de fé, um homem de Deus, um homem que adorava a Deus, um homem que ensinava a adorar a Deus. Isaque, o filho de Abraão e Sara, o pai de Jacó e de Esaú, foi um varão de Deus. Que a bênção do Senhor, a bendita seja Deus, Abraão, Isaque e Jacó, nos abençoe a nós e a toda a nossa descendência, em nome de Jesus. Amém.